Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, você fica bem informado a partir de agora com os principais destaques do Sim Notícias. Veja na edição desta quinta-feira. Corpo de morador do bairro Aviso que desapareceu no Rio Doce ainda não foi encontrado. Mais de 85 mil moradores de Linhares já foram vacinados contra a febre amarela. Governador anuncia pacote de obras de infraestrutura em todo o Espírito Santo. Linhares cedia encontro do Pacto de Aprendizagem no Espírito Santo. Confira a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Cai o número de cesarianas no país. O médico Dr. Fernando Pandolfi comenta este assunto na nossa entrevista do último bloco. E o esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O Corpo de Bombeiros encerrou no final da tarde desta quinta-feira as buscas pelo corpo de Geuceni da Silva Cunha, 42 anos, desaparecido após tentar atravessar o Rio Doce nadando. As buscas pelo corpo de Geuceni da Silva Cunha, de 42 anos, começaram por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira. A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros fez uma varredura no fundo do rio, mas sem sucesso. Por isso, resolveu parar as buscas logo após o almoço e recomeçar às 4 horas da tarde, tempo necessário para ver se o corpo volta à superfície. E mesmo sendo um local de difícil acesso, amigos e familiares acompanham o trabalho do Corpo de Bombeiros. Não, falou sim porque o rio está muito cheio, tem muita galha, aí foi até agora não encontrou, vai vir 2 equipes agora poder procurar de novo. Com jet ski, sei lá, para poder procurar de novo. Geuceni, conhecido como Grilo, era morador do bairro Aviso. Ele estava desempregado e, para ocupar o tempo, foi pescar às margens do Rio Doce na companhia de 3 amigos. Só que, de repente, ele decidiu entrar no rio. Segundo relatos de amigos, Geuceni se afogou quando tentava atravessar o Rio Doce a nado para pescar camarão naquela ilha ali. Só que a correnteza nesse local é muito forte. Tinha tomado uma dose de pinga ali na pracinha e disse que ele estava dando câimbra nas pernas também, estava falando. Ele não falou nada quando ele estava dando câimbra na perna. Agora fica a angústia da espera. Até às 5 horas da tarde, o corpo ainda não havia sido encontrado. E nós fomos criados desde a infância, amigão, pô, Nossa Senhora. Não sai da minha casa, não sai da casa dele. Mas fazer o quê? Deus ajuda que ache o corpo logo. Pois é, segundo os bombeiros, as buscas devem ser retomadas na manhã desta sexta-feira. E a Prefeitura de Linhares divulgou nesta quinta dados da campanha de vacinação contra a febre amarela no município. Mais de 83 mil pessoas receberam a vacina. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar toda a população até o final deste mês. A imunização de rotina continua nas 18 unidades de saúde da sede, além das localizadas no interior do município. A vacinação começa sempre às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, e vai até às 11 horas. As unidades de saúde acolhem as demandas espontâneas, conforme capacidade de atendimento de cada posto. A superintendente de Vigilância e Saúde da Prefeitura, Doris Corona, ressalta a importância de, no momento da vacinação, o cidadão apresentar o documento de identidade com foto, além, claro, do cartão de vacinação para crianças. Quem já completou 60 anos deve apresentar também um laudo médico para autorização de vacinação contra a febre amarela. A quantidade de doses oferecidas diariamente é definida de acordo com a capacidade de atendimento de cada unidade de saúde, podendo variar de acordo com o desenvolvimento do trabalho naquele dia. Quinta-feira é dia de conferir a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos ver a coluna de hoje. O câncer é realmente uma doença terrível. É indiscutivelmente um dos grandes males do século e estamos todos nós sujeitos a essa doença. Só que ciente dos transtornos que uma doença dessa natureza pode causar, o legislador brasileiro concedeu vários direitos especiais aos portadores dessa enfermidade, mas que pouca gente tem informação e que hoje eu vou trazer para vocês alguma delas para que vocês possam se valer de seus direitos.
Um deles é o direito do saque integral do FGTS e do PIS/PASEP, mesmo que a pessoa ainda esteja trabalhando, e também do auxílio-doença ou da própria aposentadoria. A lei garante o direito de todo o saldo na integralidade pelo portador de qualquer tipo de câncer. Outro direito importante é o da isenção de PVA. O portador de câncer que possui um veículo em seu nome, ele pode requerer sim a isenção do pagamento do PVA no ano ou nos anos em que estiver sob tratamento. Vários estados já aderiram sobre esse direito e o Espírito Santo e São Paulo estão entre eles. São Paulo, por exemplo, eles são dispensáveis inclusive do rodízio de carros. Outra coisa importante é a isenção de imposto de renda. Comprovada a doença, independente da renda, se eu tiver milionário, o paciente tem direito da isenção do imposto de renda nos anos ou no ano em que estiver sob tratamento. O auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, conforme o caso, também são direitos consagrados aos trabalhadores com câncer. Também é de direito que o paciente com câncer ele tenha direito ao transporte coletivo gratuito, nos mesmos moldes aí do portador de necessidades especiais, o deficiente físico. A gratuidade também de todo o tratamento pelo tempo em que precisar, quando ele for diagnosticado com a neoplasia maligna, também é outro direito. Esse tratamento tem que ser custeado integralmente pelo SUS. E estes são apenas alguns dos direitos que os pacientes dessa enfermidade possuem. Então, a minha recomendação é que, além de uma consulta médica, você também faça uma consulta com o seu advogado de confiança para saber detalhes e de outros direitos, além desse que eu acabo de dizer, e de como proceder para reavê-los. Até a próxima. Muito obrigado, Dr. Cleilton, pela participação. Até a próxima semana. É hora de conferir como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira com muitas nuvens e chuva rápida ao longo do dia. As temperaturas em Linhares variam entre 21 e 35 graus. Colatina, mínima de 20, máxima de 36. Em São Mateus, mínima de 21 e a máxima chega aos 34. Já em Vitória, mínima de 22 e máxima de 33 graus. A seguir, você vai ver Linhares cedia encontro do Pacto de Aprendizagem no Espírito Santo. É daqui a pouquinho. Secretários municipais de educação de 6 municípios da região se reuniram em Linhares nesta quinta-feira para discutir o PAES, que é o Pacto de Aprendizagem no Espírito Santo. O projeto pretende unir forças para a melhoria da educação básica. O coordenador do programa no estado conversou conosco sobre o assunto. A nossa meta é fazer com que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas no segundo ano do ensino fundamental, aos 7 anos de idade. Isso é pedagogicamente possível, isso é necessário para que as crianças consigam, progredir na sua vida escolar de maneira mais eficiente. E a nossa agenda é essa, trazer os municípios para esse grande pacto mesmo, fazer essa adesão com os municípios para que a gente torne a educação uma bandeira do Estado do Espírito Santo, não dessa rede ou daquela, mas das redes que compõem o sistema estadual de ensino do nosso Estado. Na prática, a gente tem ações voltadas para a formação de professores, avaliação, planejamento de rede, gestão. O nosso conceito é compartilhar e integrar para poder produzir resultados melhores. Então, esse é o nosso intento, esse é o nosso objetivo com relação ao pacto. Entendendo que essa criança não é um aluno da rede municipal, não é um aluno da rede estadual. É um cidadão capixaba que, ao fim e ao cabo, merece ter uma educação de qualidade sempre. E eu digo para você que esse sonho ele não está muito distante. Isso não é mais sonho, é uma realidade em tantas unidades de ensino. Nós temos espalhado no Espírito Santo muitas unidades de ensino públicas, estaduais, municipais, de excelência, de qualidade assim, extraordinária para fazer que essas crianças avancem do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino médio, a partir de um bom resultado no Enem, consiga uma colocação na universidade, assim, na faculdade que pleiteia. Então, assim, isso não é um sonho, Cláudio, mas é resultado de muito trabalho. A gente fica na torcida, por melhorias na nossa educação básica. O governador Paulo Artung reuniu a imprensa nesta quinta-feira para anunciar o pacote de obras de infraestrutura em dezenas de rodovias do estado. Os primeiros 49 milhões de reais para o Fundo Especial de Apoio ao Programa Interior Capixaba estão sendo liberados para ser usados em obras que vão garantir melhorias nas rodovias estaduais ao longo do interior do Espírito Santo. A previsão é de que as intervenções comecem já no mês de abril. O decreto assinado pelo governador Paulo Artung prevê ainda que, em até 2 anos, sejam investidos outros 100 milhões de reais em intervenções.
As obras serão executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, e no total serão 14 intervenções em pontes, 5 obras de recuperação de rodovias e 2 obras de implantação de novas vias. Aqui na região norte estão previstas obras de melhoria da ponte na rodovia S245 em Sangalhe, que fica na divisa entre os municípios de Linhares e Rio Bananal. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 479 a saca. Arábica 7, R$ 459. Conilon tipo 7, um pouco mais valorizado, cotado a R$ 445 a saca. O resumo do nosso esporte você vê com Altemar Félix. Pois é, Cláudio Henrique, a agenda do esporte amador aqui em Linhares e região está ficando cada vez mais legal. Tem futebol society, tem futebol de campo, que é o amador, neste domingo no CT do Linhares, no 3 Barras, tem ciclismo com percurso da sede à Praia do Pontal de Ipiranga e tem futevôlei. Por isso está conosco aqui o Whindersson Índio, que organiza o primeiro torneio de futevôlei de Bebedouro. Tudo bem, Índio? Tudo. Beleza. Índio, será que o futevôlei que cresce aqui na sede pode se estender por toda a região, a partir ali de Bebedouro? Pode crescer lá? Sim, com certeza. Eu vejo uma oportunidade muito grande, né, com isso, né, com a divulgação do esporte, de ele estar crescendo ainda mais, né? E tem alguma dupla fera, assim, para dar uma incrementada no evento, aquela dupla a ser ganha, a ser vencida? Tem o Gurubi, né, e o Cacaio, e tem o Di e o Li, né, que estão jogando futebol em alto nível. Só fera, né? Só fera. Tá certo. Então confira as informações aí, ó. Primeiro torneio de futevôlei de Bebedouro. Local, Society do Douglas, lá em Bebedouro, aqui em Linhares. As datas, 13 de abril vai começar à noite, às 19 horas, na categoria amadora. E no dia 14 de abril, a partir das 8 da manhã, na categoria iniciante. Vai cair o quê? Sábado e domingo, né? Não, quinta e sexta, Quinta né? e sexta, então. Né? Por que sexta vai ser feriado? Sexta é Sexta-feira da Paixão. Ah, né? então legal. Então tá bom. Inscrições, você está vendo aí o telefone 99765-3990, falar com o Índio, tá bom? E o Linhares Futebol Clube, Cláudio, joga neste sábado, a partir das 16 horas, contra o Real Noroeste, em Águia Branca. Estas duas equipes sempre fazem bons jogos, de difícil prognóstico, e precisam vencer ou vencer. Conclusão, certamente mais uma partida bem movimentada, que o futebol, acima de tudo, saia vencedor. Muito obrigado, Altemar, pela participação e até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, depois do intervalo, o bate-papo é com o médico cirurgião geral, doutor Fernando Pandolfi. Ele comenta a queda no número de cesarianas no país. É já já. Nesse último bloco, nós vamos falar de um assunto muito importante. Pela primeira vez desde 2010, o número de cesarianas na rede pública e privada de saúde no país não cresceu. É uma boa notícia, né? Aqui ao meu lado está o médico ginecologista obstetra, cirurgião geral, doutor Fernando Pandolfi, que vem falar desses números que, assim, parecem tímidos, né? Mas já trazem, assim, um alento, né, doutor Fernando? Pelo menos estabilizada, né, essa questão da cesariana no país. É um prazer estar aqui, né, falando Seja desse assunto, aqui. que é um assunto interessante, tá todos comentando isso. Isso é bom, porque o Brasil, ele hoje está entre os países onde o índice de cesárea é maior no mundo. E isso trouxe um alerta para o Ministério da Saúde para tentar uma política de tentar diminuir esse número de cesariana, porque as evidências mostraram que a cesariana traz algumas maiores complicações, né? E que a gestante ela tem o direito, ela tem a obrigação de saber as vantagens de um procedimento e do outro e as desvantagens. Não só em relação ao neném, como em relação à própria mãe. E ela tem o direito de escolha, sim, mas ela precisa conhecer os dois lados. Olha só. E os hospitais precisam estar preparados para receber essa gestante e dar condição a ela de ter um padrão de parto normal humanizado, com uma estrutura mínima necessária, para que ela também possa experimentar essa oportunidade de ter o parto natural
que é, na verdade, a via principal de parto. A cesariana é uma excelente opção que veio para resolver os partos complicados e os partos com maior dificuldade. Deveria ser uma exceção, né? É. E, na verdade, houve o inverso, né? Agora, doutor Fernando, eu vejo que o senhor sempre bateu muito nessa tecla, né? O senhor que acompanha o trabalho dos PSFs, né? O Programa de Saúde da Família, sempre bateu nessa tecla de que o parto natural ele é sempre mais vantajoso, tanto para o bebê quanto para a mãe, do que a cesariana. Vamos traduzir quais são as vantagens e desvantagens, por exemplo, em relação entre um e outro? O parto, o que eu vejo é que há muita desinformação. Fazem muito terrorismo sobre o parto, a questão da dor, como é que é a dor, né? Então, muitas mães, elas nem têm noção de como que é a contração, como que ela começa, qual o intervalo que ela dá, qual é o mecanismo todo que o parto, que passa pelo parto, né? E então a cesariana tem aquela impressão de que você não vai ter nada dessa dor, você não vai ter esse sofrimento, mas depois você tem o pós-cesárea. Pós-parto, né? Porque você vai se movimentar, às vezes tem muita dor, você pode ter uma hemorragia maior na cesárea, você pode ter uma dor pélvica depois de alguns anos em decorrência de uma cesárea, você pode ter complicações infecciosas e tal. Da própria cirurgia. O parto, você pode ter algumas complicações? Também pode. Mas as evidências, os trabalhos mostram que a incidência de complicações é maior na cesárea. Olha aí. Daí já é uma grande Ninguém vantagem. é contra a cesárea. E muitas mães gostariam até de ter o parto normal. Mas hoje, poucos hospitais oferecem um padrão de atendimento a essas gestantes. Essa opção é mínima. De parto humanizado, como deveria. Uma acomodação adequada para o acompanhante, uma acomodação adequada para os exercícios que a gestante faz durante o trabalho de parto, o acompanhamento, ela escolher um acompanhante que ela se identifica melhor. Mas, doutor Fernando, será que a gente, ao longo da história, não complica? O senhor é médico, vamos dizer assim, com todo respeito, das antigas e sabe muito bem que o parto antigamente era uma coisa muito simples, né? A mulher ia para o quarto lá com a parteira e daqui a pouco tá o bebê chorando. Parece que a coisa complicou demais, o senhor não acha, não? Olha, na época da minha mãe, eu lembro, né? Porque meu pai assistia os partos, minha mãe escolhia a comadre que ela mais se identificava. Tinha intimidade. E vinha a parteira, que nós chamávamos de vovó Tereza, né? Que fazia os partos todos lá da região. E nascia. Agora, tinha mais complicações? Realmente. Às vezes morriam crianças e morriam gestantes que hoje não se admite. Hoje é evitável, então, né? Isso que fez com que começasse a hospitalizar o parto. Porque tirar as mulheres que morriam, às vezes, na mão das parteiras, por uma complicação grave, que elas, coitadas, não tinham condições de resolver e que um hospital poderia resolver. Só que mecanizar e hospitalizar o parto de uma maneira muito agressiva, muito injusta. Você sabe que é um marido chegar na porta do hospital, dar um logo para a mulher... E não poder fazer nada, tem que ficar esperando até... E ele ficar na calçada e a mulher lá em cima... né, para assistir, para ganhar o neném sozinha. Eu, na minha vida, vi muito isso. Era assim, realmente, era em uma forma muito injusta. Desumana até em alguns aspectos. O momento mais importante para a mãe. Sem dúvida. Doutor Fernando, o senhor acha também que as faculdades de medicina, hoje o médico, obstetra, né, que sai da faculdade hoje, ele também, não falta esse preparo, também essa humanização, né, com relação ao parto natural? Essa disciplina, tem essa disciplina na faculdade? A mudança, na minha época, quando eu me formei, que eu vim para Linhares, né, a gente tinha uma incidência de cesariana pequena, que gerava em torno de 15%, 20%, que é o que se preconiza no mundo Ministério inteiro. da Saúde. A cesariana aumentou, no mundo inteiro ela aumentou um pouco. Mesmo nos Estados Unidos, mesmo na Holanda, que é o país onde tem, dizem, o menor índice de cesárea, ele aumentou um pouco. Mas não da maneira como aconteceu aqui no Brasil. Então houve uma cultura de que parto normal era coisa da pobreza, que amamentar era coisa da pobreza. Nós passamos por isso. E você vê que o aleitamento voltou de uma forma tão... Porque descobriram que estavam fazendo tudo errado. A cesariana continua sendo uma cirurgia abençoada. Mas houve uma banalização. Por quê? O que aconteceu? O Ministério da Saúde evidenciou que muita gente estava começando a fazer a cesariana numa hora não muito certa, num momento não muito adequado para o neném,
O índice de crianças que iam para a UTI aumentaram muito. Nascendo antes da hora. Porque as crianças faziam uma insuficiência respiratória transitória, toda vez que faziam uma cesariana, e eles observavam que, às vezes, muitas cesarianas marcadas, com hora marcada, ela não estava no período de maturidade boa ainda para o neném. Por isso que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu que não se deve marcar cesárea antes de 39, 40 semanas. O ideal seria 40. O que pode ocorrer? Problemas respiratórios? Exatamente. O índice de problemas respiratórios é maior. Às vezes essa criança não está bem datada. Ela está datada, às vezes, pelo ultrassom, que ele pode ajudar, mas ele também não quer dizer que ele não pode errar uma semana ou duas. E você pode tirar um neném de uma maneira um pouco precoce e depois ele está na UTI. Então eles descobriram que esses neném complicam mais, que eles dão às vezes muita tristeza e que às vezes não necessitaria ter um pouquinho mais de não necessitaria dessa conduta. Era só ter um pouco de paciência. Um pouquinho mais de paciência, de cuidados e tal. E muitas mães não querem esperar e se marca muito. E banalizaram muito. É verdade que banalizou muito. Agora, eu sei que hoje é cultural. Para mudar, tem tudo para mudar, mas tem que ser um trabalho multifatorial. Tem que ter ajuda do hospital, tem um problema cultural, tem que ter no pré-natal uma educação mais para essas mães. Mais que vão informação mesmo. E para as pessoas que vão acompanhar o parto, elas precisam saber, estar preparada para acompanhar um parto. Porque se ela não estiver preparada, ela não vai ajudar, ela vai atrapalhar. O senhor acha que esse projeto do governo, o trabalho da Rede Cegonha, por exemplo, ajudou nesse aspecto? É isso que eu falei, que nós comentamos antes aqui, né? A Rede Cegonha, o governo tem projetos muito bonitos, Bacana. Só que ele tem um projeto muito bom no papel, mas o país é tão grande e as diversidades de hospitais são tão grandes que eles encontram uma maternidade aqui, outra ali, tudo bonitinho, mas a grande maioria não tem condições ainda, tem que se preparar, e para se preparar tem que ter investimento, para você dar esse padrão que as mães estão querendo. As mães estão querendo um padrão de atendimento onde elas tenham uma pessoa que elas escolhem, às vezes até uma doula, né, que é uma pessoa que ajuda. Tem as técnicas de alívio da dor, assim, de maneiras naturais. Tem as massagens, tem uma série de outras coisas. Isso, se os hospitais se prepararem melhor, tem condições de você dar um padrão de acompanhamento melhor e, logicamente, reduzir o índice de cesariana. E é preciso que os acompanhantes e as mães também conheçam mais sobre o processo do parto. Tem que Porque muita gente já chega no hospital já falando em cesárea. E às vezes induzindo o médico até fazer, às vezes, uma cesárea antes da hora. A gente fica num sufoco. Quando eu parei de fazer obstetrícia, quando eu cheguei em Linhares, quando a gente falava para uma mãe que ia precisar da cesárea, coitada, elas choravam. Não queria. Né? Não queria. Hoje não, as pessoas já chegam no hospital pedindo, é o contrário. Então, essa cultura tem também que ser trabalhada. Só para a gente finalizar, doutor Fernando, o senhor acredita que a gente vê que hoje assim, tem um caminho inverso, né? Muitas mulheres optando realmente pelo parto natural, fazendo uma preparação, mulheres jovens inclusive. O senhor acredita que essa tendência tende a se ampliar? Eu acredito sim. Acredito que o melhor caminho. Não adianta você pegar num causador único. Não, vamos trabalhar com o médico, tem que trabalhar com a gestante, com o médico, com os hospitais, tem que trabalhar com a mãe, a genitora, a família da gestante. Todos os atores do processo, né? Porque o acompanhante, quem sabe, quem conhece a fisiologia do parto normal e saber que quanto menos a gente interferir, melhor, né? Que vai nascer. Melhor, né? E você tem chance melhor de decidir, aqui não está indo bem, nós vamos ter que ter uma decisão, vamos operar. É muito bom quando você tem um acompanhante, ou mesmo a própria gestante, que acredita em você e que te apoia. Você fala, explica, e ela, tá bom, doutor, nós vamos acompanhar, Deus vai ajudar. Quantas vezes você tem que lutar contra a mãe, contra o acompanhante? Doutor, você não acha que é cesárea? Minha filha, está indo bem. Agora eu não sei, daqui uma hora pode ser que eu tenha que decidir. Mas é tão ruim você trabalhar com alguém atrás de você, falando assim, já pensou? Dá a impressão, se precisar mesmo, lá na frente, ela vai dizer assim, viu? Bem que eu estava falando que precisou. E você fica numa situação difícil. Então é muito ruim trabalhar assim. Tem que ser um conjunto. As pessoas têm que estar preparadas a apoiar.
tanto na hora que tudo correr bem, como na hora que as coisas não estão indo bem também, dá o intervenção quando for necessário. Exatamente, era isso. Eu falo sempre que antigamente a gente ria junto nas horas bonitas, boas, e a gente chorava junto também nas horas não muito boas. E a gente tinha uma compreensão melhor. Hoje tudo é judicializado, é muito processo, qualquer coisa que você faz. Esse ambiente fez todo mundo ficar com medo. Tudo, e o parto, gente, é uma incógnita. Você trabalha com sinais e sintomas e evolução. Você não é dono de 100% da verdade. Pouco ali, né? É aos poucos. Passo a passo. E precisa de apoio. Pois é. Bom, esse bate-papo renderia assim horas aqui de conversa, que é um assunto muito interessante. E a ideia de trazer o Dr. Fernando aqui é justamente para levar essa informação até você. O nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer muito aqui ao Dr. Fernando Pandolfi por essas explicações. Obrigado pela presença, Dr. Fernando. Não, eu fico feliz e sempre que você precisar eu posso vir aqui discutir qualquer assunto que a gente possa ajudar. E eu acredito sim, acredito que o trabalho tem que se fazer em vários fatores. Não é um fator único, é o médico, não é o fator único a gestante, não você tem que trabalhar com a entidade que vai prestar serviço, com o profissional, com o enfermeiro, com a doula, com o acompanhante. Tem que fazer um trabalho de pré-natal bem feito, todo mundo já junto. Preparar para aleitamento. Nós tínhamos tudo aqui em Linhares antigamente. Há 15 anos atrás nós tínhamos aleitamento, nós tínhamos mãe canguru, nós tínhamos a UTIM que perdemos há pouco tempo. Então, essas coisas, infelizmente, banco de leite. Então, a gente evoluiu tanto, nós éramos já quase que estávamos conseguindo, como ser o Hospital Amigo da Criança. E, infelizmente, retrocedemos nós perdemos isso. A gente fica muito triste. Eu e muitos profissionais que estão aí, são antigos profissionais, nós temos, os mais antigos, nós temos 6 mil, 7 mil partos aqui na cidade, né? E a gente hoje vê, às vezes, a nossa maternidade, a nossa UTIM, ela parou um pouquinho no tempo. Então, eu tenho a esperança que isso vai mudar devagar, vai melhorar, mas tem que ser um trabalho conjunto. Em conjunto. Obrigado, doutor Fernando, mais uma vez. Bom, gente, com esse bate-papo, a gente vai encerrando essa edição do Ciro Notícias. Você da Grande Vitória acompanha pelo canal 20 da RCA. Deixe seu recado no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Assista também, reveja essa entrevista lá no nosso canal no YouTube e fale conosco neste número que aparece, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.